Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um resumão da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse vídeo é feito especialmente para você que não tem aquela paciência, de acompanhar os outros resultados, a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, aqui entre nós, acompanhar os jogos do Vasco já é bem difícil, né? São jogos ali tristes de assistir, são jogos bem ruins. Imagina ainda acompanhar essa Série B aí com jogos de outros clubes, né? Remo e Brusque, por exemplo. A torcida não tem essa paciência, mas eu tô aqui para sempre deixar você bem atualizado e mostrar como foi a rodada da Série B. Terminou a 11ª rodada e não foi boa para o Vasco, né? O Vasco com o empate acabou perdendo ali algumas posições na tabela. E a campanha, nesse momento, é bem abaixo, né? Uma campanha que, assim, falando português claro, uma campanha pífia do Vasco até o momento. E vou até comparar aqui a campanha desse ano com a campanha de outras edições que o Vasco disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vai rodar a vinheta, depois da vinheta a gente começa. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. Eu acho que na abertura eu não pedi para você deixar o like, né? Então, deixa o like aí rapidinho, é muito importante. O like faz com que o vídeo seja indicado aí para mais vascaínos e também para que você seja sempre notificado aqui, né? Porque o YouTube entende que você gostou do conteúdo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Já somos aí mais de 141 mil vascaínos e a sua inscrição é muito importante. Bom, a 11ª rodada chegou ao fim, o Vasco empatou com o Curitiba e perdeu posições na tabela, né? O Vasco que estava ali sonhando em entrar no G4 nessa rodada, o que já é uma vergonha, né? Tem que ficar fazendo conta para entrar no G4. Era para o Vasco estar aí lá junto com o Náutico nadando de braçado no campeonato, mas está oscilando bastante, uma campanha pífia. Vou até comparar aqui com outras campanhas do Vasco, você vai entender o motivo, enfim, de eu dizer que essa campanha é pífia, não tem outra palavra, campanha muito ruim. Quem está satisfeito com essa campanha do Vasco na Série B ou não está entendendo o que está acontecendo, está vivendo em Marte, sei lá. Cada vez que eu vejo o Vasco entrando em campo e cada vez que eu olho essa tabela eu fico mais desesperado. A situação não é nada boa não. Enfim, vamos aqui, já vamos começar comparando, né, as campanhas do Vasco de 2021 com as campanhas de 2016, 2014 e 2019. Já está na tela aí para você, essa arte bonitinha aí foi feita pelo Coluna do Carlos, que é um perfil lá do Twitter, gente boa demais. Se você tiver Twitter, recomendo você seguir o Carlos também, que está sempre falando de Vasco lá. E vamos aqui, né? O Vasco na 11ª rodada nas suas 4 edições de Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2009, o Vasco já tinha 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Em 2014, o Vasco tinha 20 pontos também, mesma campanha, 5 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Em 2016, o Vasco tinha 25 pontos. O Vasco tinha vencido 8, empatado 1 e perdido apenas 2. Em 2021, foi a campanha que o Vasco mais perdeu até o momento, né? O Vasco tem 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. É o pior aproveitamento, né, das 4 edições que o Vasco disputou até aqui da Série B. O número de vitórias é até igual a de 2009 e 2014, mas o Vasco perdeu muito, né? O Vasco tem 3 derrotas a mais, 3 pontos a menos aí, fez apenas 17. Enfim, é muito pouco, né? É muito pouco. Já estamos aí na 11ª rodada, daqui a pouco eu vou passar aqui a tabela, os resultados, os próximos jogos, mas o preocupante é que estamos na 11ª rodada e o Vasco não figurou no G4 da Série B em nenhuma rodada, nenhumazinha. O Vasco não ficou uma rodadazinha ainda no G4, já estamos na 11ª. Daqui um mês já termina o primeiro turno, né? E aí, o tempo tá passando, o Vasco não entra no G4, o Vasco continua oscilando, tudo bem. Nos últimos 9 pontos, o Vasco conquistou 7, beleza, o aproveitamento ok nos últimos 3 jogos, mas e o futebol apresentado? O futebol apresentado não foi tudo isso, né? Aliás, foi bem abaixo. Venceu ali o Confiança na Bacia das Almas, no jogo por 1-0, venceu o Sampaio Corrêa da mesma forma, a partida contra o Curitiba empatou 1-1 no jogo que dava para vencer, né?
o Vasco vem fazendo o mínimo, né? Vem jogando ali na conta. E me preocupa nas entrevistas, quando o Pássaro fala, quando o Cabo fala, que ele sempre fala, não, a gente está não sei quantos pontos do G4, estamos ali a 2 pontos do G4, estamos a 3 pontos do G4. É sempre fazendo essa conta, mostrando certa tranquilidade e contando com o ovo no rabicó da galinha, né? Não vou usar o palavrão aqui, mas é contando com o ovo no rabicó da galinha. Por exemplo, na próxima rodada, beleza, se a gente vencer, pode entrar no G4, que a distância nesse momento é de 2 pontos. Mas e se não vencer? E vai pegar o líder do campeonato. E se não vencer? Pode se distanciar, né? O G4 pode abrir ali uma diferença de 5 pontos para o Vasco. Então isso preocupa bastante, né? Parece que estão sempre fazendo a conta para ficar em quarto. E não é para fazer conta de ficar em quarto. O Vasco era para ficar no G4 desse campeonato de ponta a ponta, para estar brigando com o Náutico ali pelo título. O Vasco tem a maior folha salarial da Série B, mesmo com todos os problemas financeiros, todas as dificuldades que o Vasco atravessa, que todo mundo sabe, ninguém é bobo, todo mundo sabe as dificuldades que o Vasco tem. Mas mesmo assim, o Vasco tem, em comparação aos outros times da Série B do Campeonato Brasileiro, tem a maior folha salarial, é a obrigação. O Vasco tem a obrigação de ser protagonista nessa competição. E o Vasco não está conseguindo ser protagonista nessa competição. Mesmo as vitórias que o Vasco tem, nessas 5 vitórias do campeonato, qual dessas vitórias convenceu o torcedor? Nenhuma. Nenhuma vitória convenceu o torcedor. Talvez aquela do CRB, que foi um 3-0, mas foi um 3-0 também mentiroso, né? O Vasco levou muito sufoco e depois, nos minutos finais ali, conseguiu fazer 2 gols. Então o Vasco não consegue convencer nem quando vence. Enfim, cara, é triste, né, a situação, é triste a forma como o Vasco vem jogando e é triste ficar fazendo conta para entrar no G4 também, sendo que era uma obrigação do Vasco figurar nesse G4 de Campeonato Brasileiro Série B de ponta a ponta. Como eu disse, o aproveitamento até o momento é pífio, a campanha é muito ruim. Tô preocupado com a forma que o Vasco vem jogando, tô preocupado de como o Marcelo Cabo não consegue extrair nada diferente desse time, tô preocupado de ver um time que joga de forma reativa, mas não tem velocidade, não tem explicação. Como é que um time quer jogar reativo, quer jogar no contra-ataque, quer dar a bola para o adversário, se não consegue sair em velocidade, se não consegue criar nada, não consegue puxar um contra-ataque, enfim. É uma situação realmente muito complicada. Mas vamos aqui, já meio que dei a minha desabafada, não sei se você concorda comigo ou não. Deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda. Pode falar, pô Juninho, tá muito pessimista. Vou até ficar feliz se você falar que eu tô pessimista. Tomara que eu esteja pessimista mesmo, né? Tomara que eu esteja pessimista, que a coisa não seja tão preocupante como eu tô achando que é. Se você falar que eu tô pessimista, eu vou ficar feliz. Não vou ficar chateado com você não. Mas quero saber a sua opinião, se você concorda comigo ou não. Deixa aqui nos comentários. E agora a gente vai passar aqui nos resultados da rodada, né? Terminou a 11ª rodada, terminou ontem com a partida entre Brusque e Remo, e os resultados foram os seguintes, né? A rodada começou no sábado, empate em 3-3, Botafogo e Cruzeiro. Na segunda-feira, o Náutico empatou com a Ponte 1-1, Vila Nova e Brasil de Pelotas empataram em 1-1 também na terça, o Avaí venceu o Confiança por 2-1, o Guarani venceu o CRB por 1-0, o Guarani ultrapassou o Vasco na tabela. Na terça-feira tivemos Vitória 2, Sampaio Corrêa 2, tivemos Curitiba 1, Vasco 1, Londrina 1, Operário 2, o Operário foi mais um que ultrapassou o Vasco na tabela. Na quarta-feira, também conhecido como ontem, né? O Goiás venceu o CSA por 1-0 fora de casa e o Remo venceu o Brusque por 2-1. Inclusive, Marcos Júnior, ex-Vasco, marcou um gol nessa partida na vitória do Remo por 2-1. Com os resultados, o Vasco perdeu posição na tabela, foi para a 7ª colocação, está ali 2 pontos atrás do 4º colocado, né, do G4, 2 pontos atrás do 3º também. E volto a repetir, né? Não era pra gente estar aqui fazendo conta de G4, não. Se ganhar a próxima, se. Não é se, meu irmão. O Vasco era pra estar nesse G4 aí desde a primeira rodada. Desde quando levou aquele sapeca iaiá do Operário na primeira partida. Mas enfim, né? A gente tá vendo aí um trabalho que aparentemente não tem evolução e vai meio que empurrando com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga aí, tomara que faça os pontos necessários e consiga subir. Enfim, a classificação está na tela aí para você, o Náutico continua líder, 25 pontos, Curitiba 21, Guarani em terceiro com 19, o Goiás tem 19 e o Sampaio Corrêa em quinto também tem 19. Em sexto tem o Operário com 18, o Vasco está em sétimo com 17 pontos, o CRB também tem 17 e o Avaí tem 15 com um jogo a menos. Então o Avaí, se vencer esse jogo a menos, passa o Vasco e o Vasco vai para a 8ª colocação.
Em décimo, Vila Nova com 14, Brusque tem 13, Botafogo tem 13, CSA 11, Cruzeiro 11, Remo 10, Confiança 9. Na zona de rebaixamento, Vitória da Bahia 9, Ponte Preta 9, Brasil de Pelotas 8 e Londrina 7 pontos. Essa é a Série B do Campeonato Brasileiro, a classificação da Série B após a 11ª rodada. A 12ª rodada começa na sexta-feira, tem Confiança e Guarani, Sampaio Corrêa e Curitiba, Brasil de Pelotas e Vitória da Bahia no sábado, também no sábado Goiás e Londrina, Cruzeiro e Avaí, Ponte Preta e Remo, Brusque e Botafogo, Operário e CSA, e o jogo do domingo, 4 da tarde, é Vasco e Náutico, e temos no domingo, 8h30, CRB e Vila Nova. Esses são os jogos da próxima rodada. E eu vou ficando por aqui, quero o seu comentário, né? O que você está achando dessa tabela, dessa campanha do Vasco, se você concorda comigo que está muito pouco, que é pífio e que é preocupante. Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!